agora e a gente vai oficialmente começar, tá? Quero só, gente, começar agradecendo a Deus. Nessa empresa a gente tem a oportunidade de ter os nossos valores, né, equilibrados. E para mim, durante muito tempo, quando eu trabalhava no mercado de trabalho, era sempre trabalho, quando sobrava tempo família, quando sobrava tempo Deus. E na Mary Kay eu aprendi que é possível, né, viver uma vida com esses princípios equilibrados, e hoje eu tenho liberdade para falar de Deus, eu tenho liberdade para convidar Ele para ser meu maior sócio, né, dentro desse negócio, dono de todas as coisas, e eu quero começar, né, entregando esse momento a Ele, que Ele possa abençoar cada uma de vocês. Eu não sei o que vocês precisam, mas Ele sabe, e com certeza Ele vai falar através da minha vida hoje ao seu coração, tá? Então quero orar aqui bem rapidinho, para que essa noite seja uma virada de chave na sua vida, nas nossas vidas. Pai querido, Pai amado, obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigada por essa oportunidade, Pai, de estar aqui compartilhando o meu testemunho, de estar compartilhando, Pai, o que o Senhor fez na minha vida, Pai. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer na minha e na vida de cada uma aqui presente. Nós somos mais do que vencedoras, sim, porque a tua palavra nos garante. Então, Senhor, lança fora todo medo, lança fora toda insegurança, lança fora, Senhor, todas as dúvidas, as objeções que muitas vezes nos afastam da promessa grandiosa que o Senhor tem para nós. Muitas vezes, né, sair da nossa zona de conforto, lançar a nossa capa, né, sair do momento em que nós estamos, do local onde nós estamos, é algo que requer coragem, Pai. Eu quero te pedir uma unção de coragem, ousadia nessa noite, para falar a cada coração, para realmente, Senhor, fazer com que mulheres e homens saiam daqui nessa noite, Pai, com a decisão de transformar os seus destinos, a sua vida, de transformar a vida das suas famílias, Pai. Que mulheres e homens nessa noite, Senhor, saiam daqui com a certeza de que assim como eu consegui, assim como várias diretoras, diretores conseguiram, assim como milhares de pessoas ao redor desse mundo vêm desenvolvendo esse negócio, essa carreira, elas e eles também podem. Obrigada, Senhor. Usa a minha vida nessa noite, eu diminuo, peço que o Senhor cresça, peço que o Senhor fale através da minha vida, né, que toda a minha história aqui hoje, Pai, seja verdadeiramente, Pai, como um testemunho para a honra e glória do seu nome. Assim, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Independente de religião, tá? Essa é a minha fé. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas eu professei nessa noite, né, aquilo que eu acredito. Mas o mais importante é você acreditar, você ter fé em Deus, né? Então não é sobre religião, eu peço licença e permissão agora, né? Porque eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei do momento de vida em que eu estava. Então eu preciso dar toda a honra e toda a glória a Ele. Bom, então, um breve resumo para quem está aqui pela primeira vez. Como eu disse, eu passei um videozinho no início, falando um pouquinho da minha história, 2 minutinhos ali, não vou adentrar muito, mas eu entrei na Mary Kay no momento mais difícil da minha vida, me separando com uma adolescente, um bebê de 1 ano e meio, meu marido saindo de casa porque eu trabalhava muito. Eu saía cedo, chegava tarde, eu trabalhava numa multinacional, ganhava bem, mas eu não tinha qualidade de vida. Então, eu sacrifiquei coisas muito importantes para mim, que eram minha família, né? Que era algo muito, muito especial, mas sempre com aquele pensamento: é por vocês, é para vocês. O que eu estou fazendo hoje é para poder dar o melhor para os meus filhos. E naquele momento de vida eu não conseguia entender que existem algumas coisas que não voltam atrás. E uma delas é o tempo. O tempo de poder acompanhar minha filha, o tempo de ver ela crescer, o tempo de ser mais participativa, esse não volta, né? Infelizmente, foi algo que eu perdi, que eu tentei recuperar, eu tentei correr atrás do prejuízo, mas era muito tarde, né? Então, o que eu pude fazer pelo Davi, pelo João, eu não pude fazer pela Luísa. Por quê? Porque eu sei o que é sair de casa cedo, o que é chegar tarde, o que é chegar cansada, ainda ter que fazer, né, às vezes a janta, ter que ensinar um dever, ter que realmente tirar um tempo para dar atenção, para conseguir colocar tudo em ordem. Então, eu sei o que muitas de vocês vivem hoje, né? Uma realidade que é
e faz parte da grande maioria. Então, eu simplesmente fui deixando a vida me levar, e ali, quando eu estava nessa fase de vida, eu decidi pedir demissão para salvar meu casamento, né? E quando eu pedi demissão, minha mãe falou: eu vou te ajudar, nós vamos montar uma loja. Você não é preguiçosa, você é trabalhadora, você ajudou essas empresas a crescerem, eu tenho certeza que você pode fazer isso por você também. E ali, naquele momento, minha mãe pegou todo o investimento que ela tinha, nós montamos uma papelaria, eu tinha 10 mil guardado, minha mãe entrou com mais de 90 mil de empréstimo também no BNDES, e nós montamos uma papelaria Presentes em Lan House. 100 mil naquela época, gente, equivale hoje a quase uns 300 mil de investimento. Hoje eu sei, estava vendendo uma papelaria aqui no bairro, e por curiosidade, eu quis saber, né, essa média entre 200 a 300 mil reais. E eu montei uma loja grande, e eu quebrei. Quebrei, não foi por falta de trabalho, eu trabalhava até muito mais do que antes nessa multinacional, mas não é tão simples ser empresário hoje no nosso país. Se é que alguém tem loja aí, vai entender o que eu estou falando, né? Se alguém tem algum estabelecimento, alguma loja, empreende em algum setor, a gente sabe muitas vezes, né, o que é o giro do negócio, o que a gente viver muitas vezes de status, mas não ter extrato, tirar daqui, colocar ali, rebolar para fazer com que a gente consiga, né, no final das contas, ter uma retirada. Porque na maior parte das vezes o dinheiro entra, mas ele entra para pagar muitas contas, ele entra para fazer esse giro, e muitas vezes a nossa retirada, ou seja, muitas vezes nós estamos endividados. E era assim que eu estava. Então, montei a loja, quebrei. Uma amiga falou para mim de Mary Kay, mas eu estava completamente desacreditada, não acreditava nesse modelo de negócio, eu era preconceituosa. Então, para mim, Mary Kay era como uma venda, né, de revistinha, Avon, Natura, enfim, todas essas marcas que, no meu ponto de vista, era só uma renda extra. Não ia mudar minha vida. E eu precisava de algo que mudasse a minha vida. Eu precisava realmente de um salário como eu ganhava na multinacional. Então, eu não estava disposta a sacrificar meu tempo por 200, 300, 500 reais a mais, tá? Eu, Ariana. Eu sei que tem muitas pessoas aqui hoje que 500, né, R$ 1.000 a mais de renda extra faz total diferença. Mas, gente, eu não tinha tempo, eu estava separada, com 2 crianças pequenas, com uma loja que eu não tinha como fechar, eu não tinha o que fazer. E aí, naquele momento, eu não quis ouvir. Passaram-se 1 ano e 2 meses, Estefânia sempre insistindo, sempre falando comigo sobre Mary Kay, e eu não. Até que um dia entrou uma advogada concursada na minha loja para tirar um xerox, e ela falou sobre Mary Kay. E ali eu tive curiosidade de entender um pouco mais, eu tive curiosidade de saber sobre esse plano de carreira. Porque eu pensei, uma advogada concursada, naquela época ganhava mais, uma média, né, de R$ 8.000, eu tinha um primo que era concursado também, do TRT, e ali, na hora que ela me falou, eu falei, gente, será que isso é verdade? Todo mundo querendo um emprego público e ela saindo para vender batom. E ali eu liguei para a Estefânia, ela me deu um cartão para que a gente pudesse tomar um café e ela me explicar. E eu liguei para a Estefânia e falei com ela, amiga, você conhece a fulana? E aí ela falou, Ariana, amiga, conheço, ela é top. Começou a encher a bola daquela mulher, falou quanto aquela mulher tinha carro rosa, quanto ela ganhava, e começou a falar, e eu vi que aquilo tudo era verdade. E foi quando eu decidi receber a Estefânia na minha casa. Fiz uma sessão, e ela era minha melhor amiga, tá, gente? Minha madrinha de casamento. Mas eu pensava, se ela vier aqui em casa, eu vou ter que comprar. E naquele momento eu não tinha dinheiro para nada. Então eu fiquei enrolando até para experimentar os produtos, até para conhecer os produtos. E ali eu comecei, Estefânia foi na minha casa, fez uma sessão, vendeu R$ 320 em 1 hora. Eu vi ali um ganho de 300 e poucos reais, R$ 320 em 1 hora, e eu comecei a calcular a hora trabalhada. Eu tinha um salário muito bom nessa multinacional, mas a minha hora trabalhada era de R$ 25. Você sabe hoje quanto é sua hora trabalhada? Você sabe hoje, independente do que você faz, se você faz bolo, bombom, doce, outro dia eu falei isso para uma consultora. Eu falei, você já calculou, né, o tempo que você gasta, quanto você compra de produtos, de material e o que sobra? Quanto vale a sua hora trabalhada? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Quem ganha hoje até R$ 1.500, né, o salário vai subir agora,
vai ter o reajuste, mas quem ganha até R$ 1.500 hoje, gente, tem uma hora trabalhada de 12 a 14 reais, né? Enquanto a gente base, um batom, o lucro de um batom equivale, de uma base, equivale a uma manhã de trabalho de quem ganha um salário de R$ 1.500. Uma base, né? Equivale a uma manhã inteira de trabalho. O lucro de um batom chega a ser 2h30 de quem ganha R$ 1.500, o lucro de um único batom. Então, isso me chamou muita atenção. Eu comecei a fazer conta de hora trabalhada e ali eu tomei a minha decisão. Vou começar. A princípio, para ter os produtos para mim e para ter uma renda extra. Mas me despertou tanto ver que eu vendi R$ 16 mil em 14 dias, dentro da minha loja, sem sair. A pessoa entrava para comprar um lápis, uma borracha, eu falava, vem cá, experimente isso aqui, me dá sua opinião. Olha, eu estou representando uma empresa de cosmético, não tem custo, a sua opinião é muito importante para mim. E ali, gente, eu passava produto no rosto. E produto no rosto, e às vezes a mulher comprava uma lembrancinha, tirava um xerox, comprava uma miudeza, mas ela me comprava R$300, R$500 de Mary Kay. E eu vendi 6 mil em 14 dias, sem tempo, fazendo dessa forma que eu contei para vocês. Então, não é sobre tempo, não é sobre condição, é sobre visão, é sobre entender o que você tem nas mãos. E ali, eu tomei a minha decisão de fazer o negócio Mary Kay. 3 meses, eu estava para diretora. Na verdade, 2 meses e 14 dias, né? Eu entrei dia 17 de janeiro. Então, 2 meses e 14 dias eu estava em qualificação. Por quê? Porque eu queria aquilo para todo mundo. Eu estava vendendo R$6 mil em 14 dias. Eu cheguei lá, falei para a Luciana, que foi uma das minhas primeiras. Luciana, diretora, cadê ela? Lu, pode abrir seu microfone aí, só para as meninas poderem te conhecer. Ela, gente, era minha amiga antes de Mary Kay. Ela foi a minha primeira cliente. Ela estava na minha primeira sessão de beleza. E eu queria falar daquela oportunidade para todo mundo que eu conhecia, porque eu estava vendo dinheiro e ganhando dinheiro. E ela foi minha primeira diretora e está aqui comigo até hoje, né, fazendo um trabalho brilhante, uma diretora de carro cor-de-rosa, que também teve a vida dela transformada. Então, gente, é sobre isso, né? Entendi o plano de carreira, entendi o que eu vou explicar para vocês aqui hoje e nunca mais parei. E eu sigo ajudando outras mulheres a viverem o que eu vivi, porque não tem preço saber que você está numa empresa que você não divide, na verdade, né? Que você não precisa que uma caia para que a outra cresça. Você está numa empresa onde todas podem crescer junto. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Aqui a gente pode compartilhar, né? Não é dividir. E a gente vai multiplicar. Então, vamos lá, vamos explicar um pouquinho dessa carreira para vocês. Antes de eu colocar aqui alguns slides para ajudar vocês, né, a entenderem melhor sobre esse negócio, eu quero trazer algumas informações que são muito importantes e que a maioria das pessoas, às vezes, né, tem essa dificuldade mesmo de entendimento quando está na carreira. Ah, a Lu escrevendo aí. Ai, gracinha. Então, eu quero que você anote, pega um papel e caneta. E as consultoras da minha unidade, eu pedi para elas desenharem o plano e me enviarem no grupo. Eu quero que elas dominem, eu quero que vocês dominem isso. Porque se vocês souberem, gente, não vai ser só para vocês. Vai ser para vocês compartilharem, para vocês crescerem. E quando, como eu disse, quando a gente compartilha, você cresce, como a Bíblia diz, a 30, 60, 100 por 1. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você compartilha a oportunidade, é como se você atendesse clientes, mais clientes, um volume muito maior de clientes que você não conseguiria atender. Você vai alcançar pessoas que você não poderia alcançar por causa de quê? De tempo, de localização geográfica. Então, hoje eu tenho uma equipe no Rio que bomba, que arrebenta no Espírito Santo, em São Paulo, e faz um trabalho lindo. Mas será que eu teria conhecido elas se tivesse só na força do meu braço? Se fosse só eu vendendo e falando? Então, gente, a carreira, o que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem, e esse é um exemplo que eu quero dar. Hoje, elas atendem pessoas que eu não poderia, porque geograficamente eu não estou lá. Elas atendem clientes
que eu não consigo, porque eu não tenho um tempo disponível para poder atender todo mundo. Então, todas as vezes que eu compartilho, eu estou me multiplicando. É um pedacinho da Ariana que está em cada um desses lugares, porque começou com o meu sim. Outra coisa que eu quero que você entenda, que você pense, é que a carreira, a venda, tá? É maravilhosa. E pode ser que tenham pessoas aqui que tenham entrado, gente, para ter uma renda extra. E tá tudo bem. Isso é maravilhoso. Mas pensa, se você hoje adoecer, se você tiver alguma dificuldade e não puder fazer a venda dos seus produtos, como é que o dinheiro vai entrar na sua casa? Como é que você vai ter recurso para poder não só pagar as contas, mas para realizar sonhos? Então, quando eu falo da carreira, eu estou aqui, né? Às vezes eu estou viajando ou estou de repouso. Eu tive um problema de saúde no mês passado e eu fiquei sem trabalhar. Eu trabalhei só até o dia 18. Depois do dia 18, eu realmente precisei parar. E mesmo eu parando, nós arrasamos. Foi um dos melhores meses, foi um recorde. Eu falei isso para as diretoras. Mais de 1 milhão de pontos, né? Que equivale aí a 4 milhões de reais vendidos pela nossa equipe. Hoje, se o ano acabasse nesse momento, nós estaríamos entre as top 13 áreas nacionais, entre as 13 melhores áreas nacionais do Brasil. Então, cada vez mais a gente está crescendo, cada vez mais a gente está avançando. Cosmético não tem crise. Cada vez mais as clínicas de estética estão lotadas, né? As pessoas têm buscado, né, por estar bem, por se olhar no espelho, se reconhecer. É sobre isso. Você tem um produto de giro rápido que não tem crise. Então, uma vez que você entende isso, entende que as pessoas à sua volta, elas usam cosmético, elas vendem cosmético, elas compram com alguém, por que não com você? Porém, se você só vende, tá na força do seu braço. Se você tiver qualquer dificuldade, qualquer empecilho, você não tem a sua principal fonte de renda. E a carreira não. Mesmo eu não estando presente, o meu bônus, o meu dinheiro está caindo. Por quê? Porque um dia eu compartilhei essa oportunidade com milhares de mulheres que estão fazendo por elas, que trabalham pelo sonho delas, que trabalham pelos ganhos que elas têm ali todos os meses, independente de mim. Então, é isso que eu quero que você pense quando a gente falar sobre a carreira. Então, vamos lá. A carreira Mary Kay, como consultora, você tem 2 vias de ganho, tá? Então, eu até pensei em colocar slides, eu quero até que vocês compartilhem aqui comigo, né? Se dessa forma que eu tô falando é melhor para você poder entender, porque às vezes você se perde ali no que você tá vendo no slide, não presta atenção no que eu tô falando. Então, eu quero muito, 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 muito que hoje vocês tenham total clareza sobre esse plano de carreira, tá? Que vocês saibam desenhar, porque eu desenho ele em 2 minutos. Eu vou falar ele mais detalhado, ele vai ser um pouco mais longo, esse encontro nosso aqui, mas você pode fazer ali no dia a dia, em 3 minutos, tá? Em 3 minutos, eu tenho um videozinho que eu vou compartilhar em seguida, que eu apresento em 3 minutos, ok? Mas para você entender tudo, eu quero colocar todos os benefícios no pacotão, para que você possa compreender, entender o seu próximo passo, entender onde você vai chegar e trabalhar por isso, tá? Então, vamos lá. A carreira, como consultora, você tem 2 vias de ganho só, que são as vendas e compartilhando a oportunidade, que você tem o bônus das suas diretas. Com 5 pessoas no seu time, em 12% de comissão de tudo que elas venderem online e presencial. Porém, anotem isso não está nos slides, por isso que eu quero que vocês entendam bem. Mary Kay não é pirâmide, tá? Mary Kay, ninguém ganha em cima de ninguém. Isso precisa estar muito claro. Mary Kay é meritocracia. Qual é a diferença entre pirâmide e venda direta? Venda direta. A Mary Kay vende diretamente para a consultora sem ter ninguém intermediando. Então, a Mary Kay vende para a consultora e a consultora vende para o cliente. Preciso de uma água, rapidinho, gente, eu esqueci. Então, a gente vende, não tem ninguém intermediando, tá? O ganho que você tem
quando você compartilha a oportunidade, aquela pessoa que você compartilhou a oportunidade, ela tem o mesmo percentual que você. Ela compra com os mesmos benefícios que você. E ela pode crescer na mesma velocidade que você. A pirâmide, não. Você sempre depende de alguém. E alguém ganha uma fatia, um percentual daquilo que você faz, daquilo que você tem. Aqui não. Aqui é a Mary Kay que nos remunera por ter compartilhado a oportunidade, tá? Então, lembrem-se, todo mundo tem a mesma oportunidade. Uma acabou de iniciar e ela iniciou a outra, ela tem o mesmo percentual de desconto para comprar. Ela tem o mesmo potencial de ganho na carreira e ela tem o mesmo tempo. Isso é maravilhoso, tá? Porque nós não ganhamos sobre nem em cima de nada de ninguém. Eu não preciso tirar uma parte de ninguém. É a Mary Kay que me remunera por isso, tá? Então ficou claro isso aí? Para vocês entenderem a diferença de pirâmide e venda direta, tá? Então, lembrem-se, ninguém ganha, ninguém. Eu não, se você pensa assim, eu não vou fazer porque minha diretora ganha sobre mim. Não, meu amor, você vai fazer por você, pelos seus sonhos, porque se não for você, ela vai continuar, eu vou continuar compartilhando com outras pessoas. Que você tenha a mente aberta para entender que você pode passar ela, se você tiver foco, se você tiver determinação, que aqui você responde direto para a companhia. Isso é o mais lindo, tá? De tudo. Então, esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter. Que ninguém ganha sobre ninguém e é meritocracia, tá? Outra coisa que a gente precisa entender são o que é uma consultora ativa. Então, quando você se torna uma consultora, você se torna ativa com a venda de 530 em preço da revista. Então, você falou da oportunidade para alguém, ela comprou R$530 em preço de revista ou os combos da Mary Kay, ela é uma consultora ativa. Então, uma consultora ativa, ela tem um pedido de R$530 de preço de revista, ok? Sobre esses 530, ela tem um abatimento de 25% do desconto. O desconto é aplicado em cima do 530. E qualificado é quando ela tem, então, qualificado é quando ela tem 600 pontos. Se ela fez 600 pontos, ela é um início qualificado. Se ela fez um pedido de 530, preço de revista, ela é um início ativo, tá? Isso é importante vocês entenderem. A ativação na Mary Kay, ela contabiliza, ela dura durante 3 meses. Então, uma vez que você fez um pedido de pelo menos 530, você tem 3 meses para ficar ativa. Isso é muito bom, por quê? Em outras empresas, você é obrigada a fazer pedido todos os meses. Na Mary Kay, não, tá? Na Mary Kay, você não é obrigada a fazer pedido. Você pode ficar até 1 ano sem fazer pedido que você não perde seu cadastro. Em outras empresas, para você ter o ganho também sobre o time, sobre a sua equipe, você precisa fazer pedido todos os meses, né? O seu time precisa fazer pedido todos os meses. E na Mary Kay, não. Então, é considerado ativo por até 3 meses, tá? Ok, passaram-se 3 meses, a consultora não fez nenhum pedido, ela vai para o status de P, que é o status de parada. Ela está parada, então é P1, parada no primeiro mês, 4 meses já que ela, do último pedido dela, parada no segundo mês, parada no terceiro mês. Se ela completou 6 meses sem pedido, ela vai para o status de T, de terminada. Terminada no primeiro mês, e aí vai até T7, que são quando completa 12 meses sem pedido, ok? Então, isso é importante vocês saberem, porque assim, a gente sempre vai estar falando sobre ativo qualificado, ativo e qualificado. Então, um pedido ativo é de R$530. Um pedido qualificado é de 600 pontos, ok? Beleza. Então, até aí, tranquilo? Dúvidas? Vão escrevendo aí. Eu vou pedir às diretoras para me ajudarem no final aqui com as perguntas, para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, uma vez que a gente entendeu isso, a gente entende que a Mary Kay, ela vai nos remunerar de acordo com o percentual que você tem de consultoras ativas na sua equipe. Então, como consultora, você só tem 2 vias de ganho. Como diretora, você ganha 5 vezes mais. Então,
Uma consultora, ela pode ganhar com as vendas. As vendas, ela tem de 25% a 40% de desconto. O pedido de 25% te dá 33% de lucro. E o pedido de 40% te dá 67% de lucro. Então, o lucro de uma consultora, ele é de 33% a 67%, tá? E ela ganha, se ela compartilhar a oportunidade, tiver pelo menos 5 consultoras ativas no time dela, ela ganha de 8% a 12%. Quando que ela ganha 8% e quando ela ganha 12%? Se você tem 5 pessoas, compartilhei a oportunidade com 5 amigas, e dá 5 com 530, gente. Se ela fizer o pedido de 530 de revista, pagar 300 e pouquinho lá, 5, somente 5, você já ganha 12%. Se você tiver 4 com pedido, você ganha 8%. Se você tiver 5 e não tiver o seu pedido, você ganha 8%. Se você tiver 5 mais o seu pedido, 12%. Então, para você ganhar 12%, você precisa ter 5 ativas, tá? Ativas com pedido de até 3 meses, mais o seu pedido de pelo menos 600 pontos, ok? Ariana, uma dúvida. Ariana, mês passado eu estava com 5 ativas, as 5 estavam com pedido e eu ganhei 12%. Esse mês, só eu tenho as 5, elas ainda têm, fizeram o pedido mês passado, elas ainda têm 3 meses como ativa, porém só 2 fizeram o pedido. Quanto eu ganho? Você ganha 8%, tá? Porque para ganhar os 12, você precisa ter as 5 com pedido, mais o seu pedido de 600 pontos, ok? Então, lembrem-se disso. 12%, você vai ter 5 pessoas aqui, a palma da mão, coladinha com você, de mão dada com você, mais o seu pedido de pelo menos 600 pontos, que é um pedido de 30%, você ganha aí 12% de todas as vendas do seu time. Menos do que isso, você vai ganhar 8%, ok? Tranquilo até aí? Anotaram? Então, agora, qual é a diferença? Agora eu vou colocar aqui a apresentação para a gente, tá? Então, agora, qual é a diferença de uma consultora para uma diretora? Então, como eu falei, a consultora, ela ganha de duas formas. A diretora, ela ganha 5 vezes mais. Por quê? A primeira via de ganho da diretora são as vendas. Então, a gente continua vendendo, tá? Uma vez que eu continuo vendendo, eu tenho de 33% a 67% de lucro. Eu ganho sobre as minhas diretas, que é de 8% a 12%. Como diretora, eu ganho da minha unidade, ou seja, todos os membros, mais todo mundo, as minhas diretas, as minhas indiretas, o meu pedido pessoal, eu ganho de todo mundo, independente da geração. Ou seja, uma que cadastrou a outra, 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 não tem limite de geração. Você ganha sobre todo o seu time, de 5% a 14%, tá? Eu vou colocar isso aqui, mas podem anotar aí para ficar mais fácil para vocês. E a gente ganha um bônus de volume, gente. O que é esse bônus de volume? Além da Mary Kay me remunerar pelas vendas, a Mary Kay me remunera também pelos pontos que o meu time produz. Olha que sensacional. Então, ponto na Mary Kay também é presente. Ponto na Mary Kay também é dinheiro, tá? Então, toda a soma que o meu time produz, a Mary Kay me remunera. E essa remuneração, ela vai de 850, tá? Ela foi ajustada agora. Peraí que eu tô só colocando aqui para vocês. Tá baixando aqui um minutinho, vai ficar mais fácil aqui para vocês poderem acompanhar junto comigo, tá? Então, até aí. Quem quer ganhar só 2 vezes e quem quer ganhar 5 vezes? Então, olha como esse negócio funciona. Vai escrevendo para mim, enquanto eu tô colocando a apresentação aqui, quais são, o que passa pela sua cabeça? Quais são os medos que você tem de se tornar uma diretora? Por que não se tornar uma diretora? Anota aí para mim
Eu quero muito ouvir vocês, porque eu quero entender se eu posso ganhar 5 vezes mais, o que que me impede, né, de viver tudo isso? O que que me impede de ter esse ganho? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Baixou. Tá dando para ver? Me fala aí se vocês estão vendo certinho, né? Todo mundo vendo, ok? Então, vamos lá. Vamos passar aqui sobre a carreira rapidinho. Então, como eu falei, como futura diretora, com 5 pessoas, você ganha de 8 a 12, sendo que, para ganhar 12, você precisa ter 5 diretas, 5 pessoas que você cadastrou com um pedido, pelo menos mínimo, tá? De 25%, mais o seu pedido. Se você não tiver as 5, você ganha 8%. Ou se você não fizer seu pedido, você também ganha 8%. Ok. Para eu me tornar uma diretora, eu passo por um processo de qualificação. O que é esse processo de qualificação? É o diretor em qualificação. Você pode ir de consultora a diretora, mas nesse processo, a Mary Kay está o quê? Está te treinando, tá? Treinando para que você possa liderar. Então, Ariana, eu não sei liderar. Tá tudo bem. Você tem 4 meses aqui para desenvolver isso junto com a sua diretora, para acompanhar como ela faz na prática, para ver como isso funciona. Então, isso é muito legal. A Priscila colocou aqui investimento. Pri, você não precisa investir nada. Lembra que eu contei que eu estava completamente endividada? Mais de 30 mil de dívida. Como é que eu ia investir em alguma coisa? Seu único investimento na carreira, único investimento é em conhecer. Porque aqui você vende uma ideia, você vende um sonho, você vende para as pessoas a visão. E vender a visão, gente, ela é muito mais forte do que vender um produto, porque produtos passam e a visão permanece. Então, o meu convite para você não precisa de investimento hoje, você não precisa saber liderar, você vai aprender, treinar e desenvolver isso no caminho, tá? Medo. Todos nós temos medo de tudo, tudo que você vai fazer, né, gera medo. Mas se você não fizer e não ousar, você vai perder o quê? A chance de saber como é que seria. Então, eu quero que vocês vão pensando, enquanto eu vou falando hoje, o que realmente, né, tem te atrapalhado, te impedido de ousar, de ir além, de poder ganhar 5 vezes mais, de poder ter mais resultados, mais tempo, mais qualidade de vida, de tirar o peso dos seus ombros e da força dos seus braços, tá? Então, voltando aqui para o processo de qualificação, como é que funciona? Você só precisa ter 10 pessoas, anota aí. Eu preciso ter 10 mulheres com pedido de R$530. Se você tiver 10 mulheres comprando R$530, lembrando que elas têm 25% de desconto, então, se você pegar aí 530 menos 25%, elas vão pagar apenas 3 de R$130. 3 mulheres com 530, 10 mulheres com R$530, você já está em qualificação para se tornar uma diretora. Claro que quanto mais elas produzem, mais elas ganham dinheiro, mais você cresce, mais elas crescem, mais todo mundo cresce junto. Então, eu não quero simplesmente consultoras fazendo pedido mínimo, ganhando menos de R$200, né? Eu quero consultoras vendo que é possível ganhar R$6.000, vender R$6.000, ganhar R$2.000, como eu ganhei em 14 dias de trabalho. Então, eu quero treinar esse time para que, de fato, elas vejam resultado. Quanto mais mulheres vendo resultado, mais ganhos todas nós temos, tá? Então, esse é o maior diferencial. Mas com 10, com pedido de 530, você já é uma diretora em qualificação. Em qualificação, você vai continuar ganhando 8 ou 12%. Se você tiver menos de 5, você ganha 8. Se você tiver 5, 12, isso aqui não muda, tá? E quais são os requisitos da qualificação, do período de qualificação? Você precisa ter uma equipe de até 40 pessoas. Porém, uma vez que você tem as 10, qualquer uma dessas 10 que também compartilharem a oportunidade, também vão contar para as 40. Então, você tem 10. Cada uma das 10 compartilhou com mais 2. Você já tem quanto? Você já triplicou, você já tem 30.
Então, esse é o nosso negócio. Quanto mais pessoas eu falo da oportunidade, quanto mais essas pessoas entendem essa carreira e também falam da oportunidade, mais eu acelero, mais rápido eu consigo me tornar uma diretora. Então, gente, é interessante, sim, que a gente cresça e ajude outras pessoas a crescerem, tá? Bom, 40 pessoas num time de APN, você precisa também ter 30 mil pontos atualmente no requisito reduzido. Até dezembro, todo mundo que entrar em qualificação, não tem problema. Você pode entrando até dezembro, você vai ter até 4 meses para se tornar uma diretora, podendo fazer 30 mil pontos. A partir de janeiro, o requisito ele volta ao normal, que são 40 mil pontos no período da qualificação. Então, isso quer dizer que se você acelerar, compartilhar a oportunidade com 10 mulheres, entrar em qualificação ainda até dezembro, você vai economizar no período da sua qualificação 10 mil pontos, que é equivalente a mais ou menos 15 mil reais em vendas do seu time. Então, é uma bênção, gente. É a oportunidade da gente, acelerar, ok? Bom, então, uma vez que você tem 40 pessoas no seu time, até 4 meses, compartilhou a oportunidade com elas, cresceu o time, fez 40 mil pontos, você se torna uma diretora, ok? Bom, me tornei uma diretora, agora quais são os meus ganhos? Então, vamos passar aqui para vocês poderem entender. Isso aqui são algumas bonificações, tá? Para ilustrar, para ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu tiro aqui desse modo da apresentação, porque está cortando aqui um pedacinho, tá? Mas isso aqui é para vocês verem como que funciona os créditos de uma diretora Mary Kay. O quanto uma diretora Mary Kay, ela vai ganhar. Então, ela tem o ganho aí, né, sobre aqui, ó, crédito Mary Kay, sobre as diretas dela. Então, nesse primeiro bônus aqui, gente, é um bônus só, né, das diretas do seu time pessoal, daquelas que você ganha 12% de comissão, tá? A partir do momento que você se torna uma diretora de vendas da Mary Kay, o seu ganho, ele aumenta 5 vezes. Então, a gente já falou que você tem o ganho sobre a venda, você tem o ganho agora sobre as diretas, 12% de todas que você cadastrou, você tem o ganho da indireta. Quem que é indireta? Aquelas que as suas diretas, aquelas que você cadastrou, também cadastraram. Então, uma vez que a Mary Kay soma o seu pedido, o pedido das suas meninas que você cadastrou, o pedido das outras meninas que elas cadastraram, a Mary Kay soma tudo isso e te remunera de 5% a 14%. Olha que benção. Então, você já ganhou das vendas, você já ganhou o crédito das diretas, você ganhou agora o bônus somado da venda de todo o time. A Mary Kay deduz os impostos e você recebe de 5% a 14%, ok? Além disso, você tem um bônus de volume. O que é esse bônus de volume? São os pontos que eu falei para vocês que também viram dinheiro. Então, a Mary Kay também te remunera com o bônus de volume, tá? Quais são esses bônus? Então, vamos lá. Bônus da unidade. Das diretas, vocês já gravaram. Eu vou repetir, até entrar na cabecinha de vocês. De 8% a 12%. De 8% a 12%. Diretas, tá? Agora, bônus da unidade, onde soma todo mundo, inclusive o seu pedido pessoal. O pedido que você faz também, você é bonificada sobre ele. Então, a Mary Kay somou tudo, deduziu os impostos. Ariana, por que a Mary Kay deduz os impostos? Porque é venda direta, a gente não paga imposto. Então, por nós não pagarmos imposto, você vai ser MEI, quando você se tornar uma diretora, você vai abrir seu MEI. A Mary Kay deduz os impostos, por isso que o valor da nota é sempre diferente, e ela te remunera com esses percentuais. Quais são eles? Se a sua unidade produziu a soma de pontos até 9.999, você ganha 9% de bônus da unidade. Se a sua unidade ganhou menos, se ela fez menos, né? Se você fez de 10 a 19 mil, 10%. De 20 a 49, 12%. E mais de 50 mil, você ganha 14%, tá?
Bônus de volume é a soma total de pontos que o seu time faz, que acabou de reajustar. Então, eu tinha até falado de 800, não, agora é 920. Então, se você tem um time que somado, eles fazem 12.500 pontos, você tem R$920 de bônus, além dos 14, de 9% a 14%, além de 8% a 12%, ok? Então, você vai ganhar aí de 920 a 12 mil reais. É maravilhoso. Maravilhoso. Meu bônus, mês passado, só o de volume, gente, só os pontos, foi de 7.500, 7.595 reais, tá? Então, foi simplesmente maravilhoso. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Dúvida? E daqui a pouco a gente vai fazer isso. Alguém perguntou assim, como assim reduz os impostos? Eu não estou vendo seu nome aqui, Market Terra. Como eu te falei, nós somos venda direta. Thaís, obrigada, Thaís. Quando você tem uma loja, por exemplo, você precisa pagar alguns impostos, vários impostos, né? Eu tive papelaria, a gente paga ali vários impostos. Você não tem uma loja física na Mary Kay. Por quê? Porque a empresa, a Mary Kay, ela vende direto para você e você vende para o seu consumidor final. Então, você não paga imposto. Quem paga o imposto é a Mary Kay. Então, por ela pagar o imposto, ela deduz os impostos que nós teríamos que pagar se você tivesse uma loja física, uma loja aberta, tá? Por isso que também nós não podemos expor produtos em loja, abrir loja, ter vitrine, porque é venda direta, não tem ninguém intermediando. A Mary Kay vende para a gente e a gente vende para o consumidor final. Então, não tem prefeitura, não tem governo, não tem ninguém intermediando isso. Por isso, nós não pagamos impostos. Então, a Mary Kay deduz esses impostos e paga o percentual para a gente. Então, ela retira os impostos, ICMS, dentre vários outros impostos, e paga isso para a gente, tá? Ficou claro? Deu para entender agora? Então, é sobre o valor líquido, tá? É sobre o valor líquido. Ok. Então, uma vez que a gente tem todos esses bônus de volume, a gente ainda, né, tem bônus de crescimento que a Mary Kay faz aí em alguns momentos para a gente poder desenvolver a carreira. Um bônus de diretora aqui, então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, onde está a setinha? Bônus de diretora. Bônus de diretora é o bônus da unidade. Quem é a unidade? O meu pedido pessoal, as minhas consultoras diretas e indiretas. Todo mundo que faz parte das 40, das 50, das 60, do tamanho do time que eu tiver, mais o meu pedido pessoal, a Mary Kay me remunera aqui de 5% a 14%, tá? O bônus de volume é o quê? É os pontos, a soma dos pontos que vai. Esse é um contra-cheque antigo, só para vocês verem, porque mudou agora esse bônus. Então, o mínimo é 920, antes era 850. Então, olha como a Mary Kay está sempre reajustando para a gente. Então, o bônus de volume aqui somado deu 1.150. E o que é um crédito Mary Kay? Crédito Mary Kay é o pedido das suas diretas, é os 8% a 12% que você ganha, tá? Então, aqui foi um bônus de 3.932, uma diretora, ok? Meu primeiro bônus como diretora, gente, foi R$5.528. Meu primeiro bônus na Mary Kay foi R$5.528, tá? Bom, então isso aqui só para vocês entenderem como vem nosso contra-cheque. Quando nós recebemos? Terceiro dia útil de todo mês. Então, no terceiro dia útil, a Mary Kay paga isso pra gente, tá? Aqui, um outro bônus, ó, de diretora, tá vendo? Quando você já vai desenvolvendo um time. Então, seu time de direta, indireta, a unidade toda, aqui, bônus de volume, e aqui, as suas diretas. Então, aqui, ó, 7.920, ok? E agora uma diretora sênior. Por quê? Você ganhou das vendas, você ganhou das suas diretas, você ganhou de toda unidade, você ganhou do bônus de volume, e agora você também pode ganhar se você forma uma outra diretora descendente. Então, todas as vezes que eu tenho uma consultora na minha unidade, que ela também quer crescer,
que ela também quer compartilhar a oportunidade, quer se tornar uma diretora, uma vez que ela forma com o time dela, com os mesmos requisitos, eu passo a ganhar 4% de comissão de tudo que ela produzir com o time dela. Então, eu já não tenho mais a responsabilidade como diretora sobre aquele time, eu vou liderar ela, então eu passo a ser o quê? Líder de líder, né? Então, eu vou ter uma diretora descendente, ela vai cuidar do time dela e eu vou ganhar 4% de tudo que ela produzir com o time dela. Olha que incrível. Então, a gente nunca para de crescer. Se essa diretora tem até 3 pessoas, ela se torna uma futura executiva. E aí, ela, com 5 pessoas, se torna uma executiva, ela passa a ganhar, ao invés de 4, 5% de comissão. Com 8 pessoas, ela se torna uma diretora elite, a caminho de se tornar uma nacional, tá? Então, aqui o bônus de uma diretora sênior. Olha como vai melhorando. Então, aqui, com uma diretora descendente, 2.286, mais a minha unidade, as pessoas que continuam comigo. Então, uma consultora minha, teve as 10, entrou em qualificação, ela e o time dela multiplicaram, já estão com 40, formou diretora, ela sai da minha unidade, eu continuo ganhando 4% sobre ela. Então, ó, eu vou ganhar sobre a produção do time dela. Então, eu vou ganhar 2.200 sobre esse time, mais o meu time que continua comigo, mais 4.500, mais um bônus de volume de 2.400, mais o crédito sobre as minhas diretas. Então, uma diretora sênior, antes, olha, de 7.000 anterior para 12.000. Olha como que vai só melhorando, tá? Como eu disse, depositado no 3º dia útil. Bom, Ariana, e agora? Agora, você vai compartilhando a oportunidade. Como eu disse, com 3 você vira futura executiva, continua ganhando os 4%, tem aí, vai crescendo o bônus sobre todas as suas descendentes, se tornou uma diretora executiva. Executiva aumenta 1%. Você fala, não, 1% é muito pouco. Não, gente, dá muita diferença. Uma diretora executiva com 5 diretoras descendentes, ela tem um ganho acima de 20 mil reais, tá? Olha que bênção. Ari, mas eu só ganho 20 mil reais se eu formar 5 diretoras? Não. Você pode ter uma unidade super forte, né, crescendo, desenvolvendo, impactando. Hoje, gente, nós temos diretoras que ganham 30 mil só da unidade, 50 mil só da unidade. Mês passado eu ganhei quase 30 mil só da minha unidade, sem contar nenhum real das minhas descendentes, tá? Por isso que o bônus chega até 70 mil. Então, 30, 40, 50, 60, 70 é real. Isso é o nosso crescimento. Bom, e aí você vai desenvolvendo, né, cada vez mais um time forte até se tornar uma nacional. Com 8 diretoras, você já é uma diretora executiva elite. Você está a um passo de se tornar uma diretora nacional, que é o topo da carreira na Mary Kay, tá? Uma diretora executiva elite, olha aí, já passa dos 25 mil. Então, nós temos uma diretora na nossa área executiva, que hoje ganha mais de 30 mil, que está a caminho de se tornar uma diretora executiva elite, tá? Que é nossa querida Carol Drummond. Então, gente, a carreira, cada vez que você vai dando um passo, você vai crescendo e você vai desenvolvendo. E aí, até chegar ao nacionalado. Então, vamos lá. Eu ainda vou falar do carro, ainda vou falar dos benefícios aqui. Então, só para eu conseguir fazer dentro do tempo, né, proposto aqui. Quando você se torna uma diretora nacional, como diretora nacional, você tem você tem um requisito de qualificação. O que uma diretora nacional ela precisa hoje para se tornar diretora nacional? Ela precisa de 18 diretoras diretas ou sênior, entre as que ela formou e descendentes de quem ela formou. Então, a gente precisa ter no total 18 unidades, 18 pessoas descendentes para se tornar, 18 diretoras descendentes para se tornar uma diretora nacional. Então, pode ser 12 diretas, né, ou 6 indiretas, pode ser 11 diretas ou 7 indiretas, ou pode ser 10 diretas e 8 indiretas.
ou pode ser as 18 sua, tá? Ariana, não formei ninguém descendente, mas eu cadastrei, desenvolvi 18 mulheres que, assim como eu, quiseram ser diretoras. Tá tudo bem. Você também pode se tornar uma diretora nacional. Bom, uma vez que você se torna uma diretora nacional, você vai, durante o período da qualificação, você vai receber como normal, aquilo que você já recebia ali como diretora executiva elite, tá? Então, a Mary Kay te dá, você tem uma pré-qualificação, que é um mês para pré-qualificar, e depois você tem mais um período de qualificação. Nesse período de qualificação, todas as unidades precisam alcançar um requisito mínimo, tá? Que é ter 10 mil pontos pessoais, 10 mil pontos ali, né, da unidade, no mínimo 10 mil, e unidades com 18 consultoras na unidade, tá? Você tem que ter completado o requisito e você precisa manter aí um número mínimo de 8 unidades descendentes, tá? Aqui, gente, são alguns critérios que é importante a gente entender, mas que não preciso detalhar agora a qualificação para uma nacional, tá? Isso não é o que vai ficar na cabecinha de vocês. Isso é processo. Cada processo você tem ali, né, os seus requisitos, tá? O que você precisa entender é, para eu me tornar diretora, o que eu preciso? Eu preciso, primeiro, entrar em qualificação. Então, eu tenho que ter 10 com 530, no mínimo. Entrei em qualificação, agora eu preciso, eu e essas 10, multiplicarmos para ter 40. Tem 40, sou uma diretora. Agora, eu vou ajudar outras mulheres a chegarem onde eu cheguei. Uma vez que elas também crescem, se tornam diretoras, eu também cresço me tornando sênior, executiva elite, e aí eu quero me tornar uma nacional, porque eu quero ter um plano de aposentadoria. Então, o que eu preciso? Eu preciso de 18 mulheres que queiram ser diretoras como eu. Só isso. 8 mulheres que queiram ser diretoras como eu, tá? Uma vez que eu tenho as 18, aí agora vamos entender os bônus. Uma diretora nacional, gente, que foi onde eu escolhi, né, chegar, ela tem o cargo vitalício, ou seja, ela não perde mais nada. Então, todo o medo que a gente tinha, né, ele já não existe mais quando você se torna uma diretora nacional. Por quê? Porque isso também é uma mudança recente, desde o plano de aposentadoria da Mary Kay. Então, ele é um cargo vitalício. A gente tem aí um bônus sobre a minha unidade. Então, eu tenho hoje muitas diretoras descendentes, mas eu continuo tendo a minha unidade. E dessa unidade, eu vou formando 5 novas diretoras. Então, agora, por exemplo, eu estou com 3 diretoras em qualificação. Eu vou formar mais 3 novas diretoras. Então, quais são os meus ganhos? A minha unidade pessoal, não são as minhas descendentes. A minha unidade, aquela que eu lidero, que eu cuido, a Mary Kay me remunera com 14% de comissão sobre o pedido de todas elas, tá? Isso é muito legal, por quê? Porque aqui, gente, entra toda a unidade, direta ou indireta, não tem aquela diferença, tá? Então, eu vou ganhar sobre as diretas 13%, se eu tiver 8 ou mais ativas. Se eu tiver entre 1 e 7, eu ganho 9%. E da unidade pessoal, eu ganho, que soma o meu pedido pessoal, direta e indireta, soma tudo, eu ganho 14%. Não tem aquela variação, né, como em outros casos, tá? Então, eu tenho 14% da produção. Que mais que eu tenho? Eu tenho o bônus de diretora de primeira, segunda e terceira geração. Então, eu formei a Luciana. A Luciana formou, ela foi minha primeira diretora. A Luciana formou a Lucinéia. A Lucinéia é minha diretora de segunda geração. A Lucinéia formou a Rose. A Rose é minha diretora de terceira geração. Então, eu ganho sobre o time da Luciana de 5% a 8%, de acordo com o quê? Com a produção desse time da Luciana. Então, por exemplo, se esse time, ele produz 40 mil pontos, ela é uma diretora de carro rosa, eu ganho 8% da minha diretora de primeira geração. A Luciana formou a Lucinéia. A Lucinéia é minha diretora de segunda geração. Eu ganho fixo 3%
sobre tudo que ela produzir. Não tem nenhuma variação de produção, é fixo, 3%. A Lucinéia cadastrou e formou a Rose. Eu ganho da minha diretora de terceira geração, 2% de acordo com os números que a diretora nacional precisa manter, que é o número de diretoras 12,6, 11,7, 10,8 ou um percentual de produção no ano. Se eu faço mais de 4,5 milhões, é como se eu tivesse as 18 diretoras descendentes, mesmo que eu não tenha, tá? Então, isso também são detalhes que eu não acredito nesse momento que vocês precisam se apegar. O que vocês precisam guardar me tornei nacional, ganho de toda a unidade, da mesma forma que uma diretora, porém maior o ganho, 14%. Das diretas, eu não ganho de 8 a 12, eu ganho 13%. E eu ganho das minhas diretoras descendentes de primeira, segunda e terceira geração, de todas, tá? Todas as minhas de primeira, todas as de segunda, todas as de terceira, ok? Até aí, tranquilo? Que mais? Um bônus de uma nacional, aqui, ó, 57 mil, né? Acima de 30, 40 mil inicial. Meu primeiro bônus como nacional foi de 40, 41 e pouquinho, tá? E ali ele vem crescendo, né, todos esses anos aí, conforme a gente vai se fortalecendo. Então, uma área de média atuação, de pequena atuação, ela vai ganhar, como nacional, de 35 a 45. De média atuação, ela vai ganhar de 50 a 70. E de uma grande atuação, né, que são áreas para onde nós estamos caminhando, acima de 100 mil reais mês, todos os meses, tá? Bom, uma diretora sênior, nacional sênior, é quando ela forma mais uma diretora nacional. Então, ela formou uma diretora descendente, ela ganha 17 mil reais todo aniversário da nacional descendente. Então, eu formando alguma diretora minha como nacional, eu ganho 17 mil todo aniversário dela como diretora nacional, desde que eu tenha todos os números ou 4,5 milhões de produção no ano, tá? Que mais que eu tenho, tá? Como diretora nacional. Eu tenho bônus de aniversário. Deixa eu voltar aqui, bônus de aniversário. O que é bônus de aniversário? Todas as minhas diretoras que eu formei e que fazem aniversário, então, esse mês eu tenho bônus de aniversário de uma diretora minha, R$ 1.700 extra, tá? Então, todo aniversário das minhas diretoras que eu formei, eu ganho R$ 1.700 a mais extra. Se ela formar nacional, eu ganho 17 mil. Se ela não for nacional, se ela for só uma diretora, 1.700 todo ano, todo bônus de aniversário. Formei uma diretora, eu ganho R$ 8.500 só dela ter formado. Cada diretora que eu formo, eu ganho R$ 8.500 se ela desistir no outro dia, tá? O que mais que eu ganho? Eu tenho um bônus de qualidade de vida. Esse bônus de qualidade de vida eu recebo todo ano, em fevereiro, que é para quê? Janeiro, só que ele cai no bônus de fevereiro. Que é o quê? É como se fosse um extra para as minhas despesas de qualidade de vida. Então, a Mary Kay faz esse bônus uma vez no ano. O que mais que eu tenho como diretora nacional? Eu tenho todos os lançamentos para o resto da vida, mesmo depois que eu me aposentar pela companhia. E aí, eu tenho, aqui cortou, gente, um bônus, né, de uma área de grande atuação. Deixa eu ver se está aqui que eu quero entrar nas viagens e nos carros aqui. Então, o que mais que eu tenho como diretora nacional, tá? Como diretora nacional, eu tenho 50% de desconto na compra dos produtos. Então, só a diretora nacional que tem 50% em um batom. Ela não precisa de pedido mínimo para ter nenhum percentual de desconto, tá? A gente tem total. Amém! Isso aí, Marciele. Quero formar muitas nacionais, gente, porque cabe todo mundo aqui, né? É muito maravilhoso. Então, 50% eu compro com 50% um batom. Não tem mínimo. Até promoção, eu compro com 50%. R$ 8.500 de cada diretora que eu formo.
17 mil de cada diretora nacional e em todos os aniversários dela, a cada ano. R$3.500 de bônus de qualidade de vida, que eu falei para vocês que é uma vez no ano, em janeiro, que é depositado em fevereiro. E a viagem das diretoras top, eu participo, sem tirar, né? A Mary Kay é meritocracia, lembra que eu falei? Então, a viagem não é para as 10 melhores, para as 20, para as 30, são todas que alcançarem a meta. Se a Mary Kay tiver 100, 200, 300, 500, ela vai levar todas, tá? E aí, eu como nacional, eu também tenho os mesmos desafios que as diretoras. Então, se eu conquisto a viagem das diretoras top, que esse ano está acontecendo, né, no ano seminário, que é para Sevilha, eu posso escolher fazer a viagem com um acompanhante. Então, ano passado eu levei minha mãe para a Grécia, esse ano eu levei meu marido para a África do Sul. Então, você pode levar um acompanhante acima de 18 anos, não precisa ser só marido, pode levar prima, amiga, quem você quiser, desde que seja acima de 18 anos, com tudo pago pela Mary Kay. Desde a hora que você sai da sua casa até a hora que você chega. Passagem aérea, hospedagem, alimentação e ainda cartão, gente, para você poder gastar lá. Depois eu quero que vocês entrem no meu Instagram, lá em cima nos destaques, tem algumas das viagens que eu fiz, e aí entra para vocês verem a Grécia e a África do Sul agora, eu mostro o cartão que a gente ganha em dinheiro. Por quê? Porque a Mary Kay deixa a gente tempo livre, nem um dia é trabalho, é passeio todos os dias, todos os dias. A viagem das diretoras top não tem reunião, não é como a convenção de diretoras, ela é 100% lazer, e desse 100%, a Mary Kay, até o momento que eu tô livre com meu marido, que ela deixa, né? Se a gente quiser andar, fazer qualquer coisa por nossa conta, ela te dá o quê? Um cartão extra para você, caso você tenha, né? Alguma despesa, e é maravilhoso, gente. É onde a gente compra vários presentinhos aí. O que mais que a Mary Kay me dá? Um bracelete avaliado em R$19.000, e cada vez que eu fecho como uma diretora nacional diamante, eu ganho mais um diamante avaliado em R$15.000, que ele é acrescentado na minha pulseira. Hoje, a minha pulseira vale mais de 76, meu bracelete vale mais de R$76.000, que eu recebi a última nota fiscal, e esse ano a gente ganha mais um diamante, tá? Nós estamos a caminho de mais um diamante como área nacional. Então, gente, é muito maravilhoso, porque eu nunca imaginei ter isso, né? Eu brinco que o meu marido não precisa nem me dar joia, porque eu conquisto todas da Mary Kay como ganhadora da corte, né? Pelos requisitos também aqui como diretora. Então, é maravilhoso. E o Summit, que é a viagem das nacionais, que acontece uma vez por ano. Um ano viagem, um ano Summit. Então, esse ano foi dinheiro, ano passado foi Dubai. Ano que vem agora eu vou para Budapeste, a mesma coisa, eu posso levar um acompanhante acima de 18 anos, não precisa ser meu marido, tá? Que são umas viagens avaliadas em mais de R$100.000. Então, entrem para vocês verem o luxo, é muito... A viagem das diretoras top já é muito luxuosa, é muito chique, a gente fica nos melhores hotéis. Eu já fiquei no hotel onde foi filmada Uma Linda Mulher, né? Esse hotel agora da África do Sul foi um espetáculo, um resort privativo, só os melhores lugares, todos os hotéis 5 estrelas. Como nacional, você eleva isso 3, 4, 5 vezes mais, gente. Vocês não têm noção, né? Da onde a gente ficou no último agora. É assim, é surreal, tá? Então, vale muito a pena, valeu a pena todo o meu esforço. O de Dubai, entra para vocês verem os vídeos de Dubai. Meu Deus, eu nunca vi tanta riqueza, tanto luxo. Eu nunca na vida pensei, né, que eu pudesse viver uma experiência dessa. Então, esses são os ganhos como diretora nacional. O carro, aí deixa eu voltar aqui, porque eu estava explicando sobre o diretorado nacional, já estou quase acabando, tá? Uma vez que você se torna diretora, você tem as viagens internacionais. Como eu disse, esse ano é Sevilha. Você tem o carro cor-de-rosa e você tem as joias da corte. O carro cor-de-rosa, para a diretora, é R$100.500 em dinheiro. A Mary Kay te dá uma entrada de R$9.500, mais 35 parcelas de R$2.600 todo mês na sua conta. Aí quando alguém fala assim, mas se você perdeu o carro, tem como você devolver o dinheiro, gente? Me conta. O dinheiro caiu na sua conta, você gastou,
Tem como você devolver o dinheiro? Obviamente que não, certo? Então, uma vez que você conquistou o carro, que o dinheiro foi depositado na sua conta corrente, o dinheiro é seu para você fazer o que você quiser. Você pode comprar o carro, você pode reformar sua casa, você pode usar como você quiser. O que é mais interessante é que, se uma vez que eu conquisto o carro, eu preciso manter esse carro, tá? A minha unidade produzindo essa meta do carro, só que ela é menor. Então, para conquistar, eu e todo o meu time precisa fazer aí 50 mil pontos para a gente poder conquistar o carro durante 6 meses. Depois que eu conquisto o carro, essa meta cai. Ela é uma meta manutenção. Então, quer dizer que se eu produzir menos, ainda assim eu tenho 100 mil reais e 500 reais a cada 3 anos, tá? Então, é uma benção. Agora, como nacional, qual é a diferença do carro? Eu não tenho meta. Então, uma vez como nacional, o valor do carro da diretora nacional, ele é de 169 mil. Eu recebo 14.500 reais de entrada e todos os meses 4.400 reais. Então, eu recebo 35 parcelas de 4.400 mais 14.500 reais de entrada, tá? Então, eu recebo 169 mil reais do carro. A viagem das diretoras top é para todas as diretoras. Se formou diretora, você já está apta a trabalhar por essa viagem. E aí, a Sevilha, agora, como eu falei para você, no círculo, se eu fizer 800 mil pontos com o meu time no ano, eu conquisto Sevilha com acompanhante. Se eu fizer 1.200.000, eu conquisto Sevilha, mais 9 mil reais em dinheiro, mais 30 mil reais, ou seja, 39 mil reais mais a viagem. Eu vou com meu marido, com quem eu quiser, e ainda ganho no meu bolso mais 39 mil reais. Olha isso. Então, quanto mais você produz, quanto mais seu time é forte, quanto mais você ganha dinheiro, elas ganham dinheiro, tá todo mundo ganhando dinheiro, mais a gente cresce, mais a gente ganha dinheiro, tá? Dinheiro chama dinheiro, gente. O negócio é esse. E aí, esse bônus poderoso aí, né, de 1 milhão de pontos. Fez 1 milhão de pontos, você ganha 9 mil reais. Você, o seu time, durante um ano, como diretora, fez 1 milhão de pontos, 9 mil a mais extra no seu bolso, tá? Um cheque aí. As cortes, os seminários, então, momento exclusivo aí, que eu faço questão que todas vocês possam ir para entender ainda mais e melhor sobre essa carreira. O diretorado, como eu falei, você só precisa de 18 mulheres que queiram ser diretoras. Se você tiver 18 mulheres que queiram ter um time de pelo menos 40 pessoas aí, que queiram ganhar dinheiro, ter bônus acima de 5 mil, pronto. Você já está a caminho de se tornar uma diretora nacional, tá? Isso aqui tudo a gente já falou. E aí eu encerro, gente, com o Multipliers Dream. O que é isso? É o nosso plano de aposentadoria. Eu vou explicar para vocês. Esse a Mary Kay não autorizou passar a apresentação, mas eu vou explicar para vocês no detalhe como ele funciona. Uma vez que eu sou diretora nacional, eu assino um contrato, tá? Assinei esse contrato, a Mary Kay me resguarda com o Multipliers Dream, que é um plano de aposentadoria. Esse plano de aposentadoria, ele me resguarda em caso de morte, a partir do momento que eu sou diretora nacional, que eu assinei o contrato. Se eu vier a falecer, a minha família está protegida. De que forma? A Mary Kay vai pegar os meus 5 melhores anos, meus 5 últimos anos, como nacional, ela vai pegar os 3 melhores, ela vai fazer uma média dos meus ganhos e vai remunerar a minha família com 3,5, que é o percentual em caso de morte. Então, ela pega a média, ainda tem um multiplicador e ela paga e remunera a minha família de uma única vez, caso eu venha a falecer, que em nome de Jesus não vai acontecer, tá? Eu vou ficar aí bem velhinha para curtir tudo isso aí e ver muitos netos aí. Mas, se Papai do Céu quiser, amém, né? Estarei lá feliz lá ao lado dele, minha família estará garantida com alguns milhões na conta. Então, Ariana, você tem plano de saúde, de
Seguro de vida? Tenho, gente. Eu tenho seguro de vida, eu tenho Prudential, eu fiz tudo isso antes de me tornar uma nacional e eu continuo pagando. Porém, se eu não tivesse nada disso, eu ainda estaria mais do que resguardada com a Mary Kay, porque o valor que a Mary Kay me paga é muito maior do que todos esses que eu tenho e que eu já venho pagando ao longo dos anos, tá? Então, só de fazer uma média dos meus ganhos como nacional, vezes o percentual, já é muito maior do que eu tenho de apólice em todos os outros, ok? Beleza. A partir dos 55 anos, eu posso me tornar eu posso me aposentar. Então, com 55 anos, eu me aposento com um percentual e um multiplicador de 3,5 e vai 3,6, 3,7, 3,8 até 5,5, que é com 65 anos, ok? Então, aos 65 anos, uma vez que eu assinei meu contrato como nacional, eu preciso me aposentar, tá? Eu não posso continuar. Ariana, eu sou obrigada a assinar o contrato? Não, você não é obrigada. Você pode formar nacional e ganhar pro resto da vida. Agora, eu não sei, isso aí eu vou depois... isso mesmo. Você pode... porque eu sei que a partir, acho que do ano que vem, passa a ser obrigatório para todos que se formarem nacionais, tá? Mas vamos entender como está hoje ainda. Então, eu quero ficar até 90 anos aí como nacional, beleza. Você não está resguardada, você não tem aposentadoria, mas você vai estar ganhando aí 100 mil, 200 mil todos os meses, ok? Mas, uma vez que eu assinei, e é claro que eu quis assinar, porque, primeiro, que eu quis ter essa proteção para toda a minha família, e eu quero poder ter a escolha de, aos 55 anos, se eu quiser me aposentar, eu vou me aposentar. Então, o que a Mary Kay faz? Ela pega os meus 5 últimos anos, os 3 melhores, faz uma média dos meus ganhos e me remunera de uma única vez, vezes o percentual de acordo com a minha idade. Se eu aposentar com 55, é 3,5. Se eu me aposentar com 65 anos, é 5,5. Então, ela vai pegar lá, ganhei uma média de 100 mil, então ela vai pegar 100 mil vezes 12, vezes 5,5, tá? Ela vai fazer a minha média vezes o multiplicador, vai me remunerar. Então, nós estamos falando de aposentadorias de 3... 4, 5, 6, já tivemos aqui no Brasil diretoras nacionais com mais de 7 milhões e meio de aposentadoria, tá? Já foram nesses 2 últimos anos que foi implementado o Multipliers Dreams, que é o programa de aposentadoria que antes era só nos Estados Unidos, e aí ele foi estendido, inclusive para o Brasil, há 2 anos atrás. A gente já tem aí umas 15 diretoras eméritas que já se aposentaram pela Mary Kay, ok? Meus amores, é isso. O que eu posso dizer para vocês que é sensacional. E agora, de uma forma muito resumida, ou melhor, eu vou tirar as dúvidas de vocês e eu vou mandar o videozinho onde eu falei de tudo. Quando você for explicar para alguém, você não precisa entrar em todos esses detalhes. Você vai fazer de uma forma resumida. Até porque mente confusa, gente, é muita coisa. Eu só fui entender tudo isso quando eu peguei o caderno carreira para ler. Todas vocês têm acesso ao caderno carreira. Então, o meu convite para vocês é pegue o caderno carreira, estuda, anota. Quando eu entendi aonde eu podia chegar, eu tive visão do próximo passo. Então, eu preciso de 10, é 10 que eu vou ter. Agora, eu preciso de quantas? Eu preciso de 18 para me tornar nacional? Eu vou buscar 18 mulheres como eu, que querem ter a vida delas transformadas. Então, você precisa focar no próximo passo, tá? Isso tudo é para você saber o pacotão que te espera de benefícios. Porque, às vezes, quando a gente fala, parece longe, parece distante, parece que não é real, né? Mas tudo isso é real. É para mim, é para você, é para todo mundo. É só você ler, você tem os mesmos benefícios. Tudo está disponível para vocês. Então, acabando aqui, eu vou compartilhar o Caderno Carreira no grupo de post de vendas, para que todas vocês possam ler, possam entender, possam pesquisar, possam estudar. Qualquer dúvida, você vai buscar a sua diretora, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, qualquer dúvida, vocês podem ligar na central de atendimento. Como eu disse, é tudo disponível para todo mundo, não tem segredo aqui, tá? É algo que a Mary Kay disponibiliza para todos, mas nem todos sabem, a grande maioria não sabe, ok?
Então, nós vamos aprender a fazer isso de forma resumida, ok? Bom, quero agradecer, né, a participação de vocês. Eu vou abrir aqui para as dúvidas, então, estou